eu sou a Tami do Literatami e esse é o vídeo sobre as minhas leituras de maio e junho de 2018. Eu comecei o mês de junho lendo o primeiro livro da Patti Smith que eu li, que é o Só Garotos. A Patti Smith, ela é uma cantora, uma poeta e escritora norte-americana. E nesse livro ela vai contar um pouco da história dela mesmo com o fotógrafo Robert Mapplethorpe, com quem ela viveu por muitos anos. Ela começou a vida dela com ele, né? Ela era muito jovem quando ela o conheceu, assim como ele. E eles foram se desenvolvendo artisticamente juntos. E ele acabou falecendo antes dela e ela faz esse livro como uma espécie de homenagem, de tributo a ele e a vida que eles tiveram juntos. Eu gostei bastante, mas eu não achei nada excepcional. Gostei muito do final desse livro, eu achei muito tocante, mas de um modo geral, eu acho que ela podia ter se aprofundado um pouco mais em alguns relatos. Eu não sei exatamente até que ponto eu posso falar o que eu achei bom ou ruim, porque eu acho que é mais uma espécie de confissão da autora para ela mesma poder revisitar essas memórias e tudo mais. E querendo ou não, a matéria, né, a vida dos dois, que é a matéria do livro, é algo muito pessoal para ser tratado. Então eu não sei se esse não aprofundamento eu acho que ela passa batido por muita coisa, se passa muito rapidamente por alguns acontecimentos e até pelo modo com que ela lidou com eles. Enfim, eu não sei se isso também é uma maneira de se preservar ou preservar o Robert, mas eu achei bacana acompanhar um pouco de como era os Estados Unidos há alguns anos, a cultura norte-americana e de que modo as coisas foram se encaixando artisticamente para serem hoje como são, e as pessoas, né, os artistas serem vistos hoje como são. Ela encontrou já o Jimi Hendrix, a Janis Joplin, então é muito legal poder ler alguém que conheceu essas pessoas, alguém assim. A Patti Smith também é incrível, é uma artista maravilhosa, então muito legal você poder entrar em contato com esse tipo de relato tão pessoal. Mas eu acho que faltou alguma coisinha, eu não fiquei apaixonada por ela, mas de todo modo eu quero ler outras coisas da autora. Depois eu li o fenomenal Esperando Godot, do Samuel Beckett. Gente, esse aqui é uma peça de teatro do Beckett, que eu já tinha lido peça de teatro, também já tinha lido romance, a prosa, né, do Beckett, porque o Beckett ele é um autor do absurdo, então é meio difícil até de classificar alguns dos escritos dele. Mas, gente, eu fiquei encantada por esse livro, eu não sei como eu ainda não tinha lido, e realmente é uma peça excepcional. É um clássico do teatro mundial, mas principalmente do teatro francês, porque o Beckett ele escrevia em francês também. E essa peça ela é muito interessante porque, como eu falei, o Beckett ele é conhecido por trabalhar com o absurdo. E nela nós temos, então, dois amigos, talvez, em um lugar que é um não lugar. A gente não tem nenhuma definição do que seria aquele lugar, em que tempo isso se passa, de qual é a profissão dessas pessoas, ou o que elas são umas das outras. Eu imagino que eles sejam amigos, são dois homens, e eles ficam ali, nesse não lugar, nesse não tempo, esperando por alguém que se chama Godot. E a gente vai acompanhar, então, o que é esperar Godot. E, cara, as imagens, as metáforas, tudo que o Beckett consegue criar aqui, com o nada, com o absurdo, é simplesmente fenomenal. Eu achei incrível, eu com certeza vou vir aqui falar com vocês sobre esse livro, porque tem muito a ser dito. Não é um livro grande, essa edição aqui é da Kozak Naif, e é um teatro, uma peça de teatro, então realmente é bem rapidinho assim pra ler. No entanto, cabe muita coisa aqui, é muito, assim, fantástico a gente imaginar o que o Beckett queria estar dizendo, queria passar pra gente com cada uma cada um dos elementos da peça, que são poucos, então todos os que estão ali são mais do que fundamentais, mais do que bem pensados, enfim, realmente encantador. Eu recomendo muito essa leitura e tem que abstrair pra ler, mas realmente incrível. Depois eu li no Kindle o livro Duas Janelas, que é um livro de poemas da Ana Martins Marques com um outro autor cujo nome eu não me lembro, mas eu vou deixar embaixo.
E eu ainda não tinha lido nada da Ana Martins Marques. Ela é uma poeta super conhecida e super bem falada mesmo no meio da literatura, da poesia brasileira. E eu fiquei impactada, eu fiquei realmente encantada pelo trabalho da Ana Martins Marques. É o tipo de poesia que é aquela poesia prosaica que me encanta muito. Eu acredito que os meus poetas favoritos normalmente têm essa característica de escrever a poesia um pouco em prosa e pegar uns temas dos mais corriqueiros, mais banais possíveis e transformar a matéria vida, a matéria cotidiana em poesia. Eu acho isso realmente muito maravilhoso. A gente se aproxima muito dos escritos e da forma com que esses escritos estão compostos. Da Ana Martins Marques eu senti que realmente não estava esperando pelo impacto que ela causaria em mim enquanto leitora. E eu fiquei encantada, eu quero ler tudo dela. Eu acho que, sem dúvida, na verdade, ela é uma das melhores poetas que a gente tem da nossa literatura contemporânea, da nossa poesia contemporânea, assim, realmente incrível, adorei, gostei demais. Aí logo em seguida eu li o livro Andarilhos, do R. Tavares, eu já fiz vídeo aqui no canal, vou deixar o link aí. E o Andarilhos também foi uma grata surpresa, porque ele é um livro de prosa, é um romance. Eu não tá aqui, eu deixei lá embaixo na minha biblioteca, mas é um livro impecável. Ele vai contar a história do João Folha, do Pedro Guarani, que são andarilhos, e eles são andarilhos muito misteriosos ali no sul do Brasil. Eles não têm um destino muito certo, a gente não conhece exatamente o passado deles e as razões pelas quais eles estão caminhando meio sem rumo, mas isso nos vai sendo dado pouco a pouco e o destino deles vai ser entrelaçado também a partir dessas informações que nós recebemos gradativamente. E eu adorei, é um livro realmente muito bem escrito, muito bem montadinho. Gostei muito, assistam ao vídeo porque eu garanto que vale a pena. Mais uma surpresa maravilhosa da nossa literatura contemporânea. Aí depois eu li, assim, uma sentada, eu passei a madrugada lendo essa beleza de livro que é Carta D. É uma história de amor, História de um Amor, do André Gorz. O André Gorz, ele é um autor francês que trabalhou muito com filosofia. E aqui ele escreve uma carta à esposa dele, eu acho que é Dorine o nome dela. E a Dorine, ela é uma mulher que ela sofre de uma doença degenerativa incurável. E no momento em que ele escreve esse livro, eles já viviam muitos anos juntos, assim, acho que mais de 50 talvez, ou 40 anos juntos. E a doença já estava assim, acabando com a vida da Dorine. E eles decidiram então, isso é uma história real, isso é verdade, eles decidiram tirar a vida juntos, os dois. Optaram pelo suicídio e seria um suicídio conjunto, porque pro André e pra Dorine não faria sentido a vida dele sem ela e dela sem ele, enfim. Só que antes deles cometerem suicídio, o André escreve então essa carta, que é uma carta apaixonada, é uma carta que trata com muita lucidez e ao mesmo tempo com muita paixão o tema do amor. E é lindo ver como eles cresceram juntos, assim, realmente houve uma evolução que se deu pela presença dos dois, um com o outro, pela união deles, entende? Eles cresceram enquanto indivíduos pela companhia um do outro, e isso é maravilhoso, principalmente no que diz respeito ao desenvolvimento do André enquanto ser humano, enquanto escritor, enquanto autor, enquanto pensador. A figura que foi sendo criada de André Gorz, como um nome grande aí do meio intelectual, tem muito da contribuição da Dorine, é lindo a gente ver isso, enfim. Eu gostei muito, eu fiquei muito envolvida pelo modo como ele escreve, é um livro impecável também, vou fazer vídeo pra ele em breve. E esse projeto gráfico da Companhia das Letras tá muito lindo, né, emulando o envelope aqui, que seria o envelope em que a carta foi enviada. Realmente vale muito a pena ler. Aí depois eu li o livro Verão no Aquário, da Lígia Fagundes Telles, que também não tá aqui, tá lá embaixo, mas eu já fiz vídeo aqui no canal também. Ele faz parte do projeto Eu Leio Lígia F. Telles, que consiste em ler a obra completa da autora em ordem cronológica, e esse foi o segundo livro do nosso projeto. E foi uma releitura pra mim, eu só posso dizer que esse livro ganha muito na releitura. Eu já tinha escutado isso, mas eu realmente pude comprovar com a minha própria experiência que de fato é um livro que só tem a ganhar e a crescer conforme nós vamos relendo. Ele também é um romance,
E ele vai contar a história do crescimento ou da passagem da adolescência para a fase adulta de uma moça da classe média, da pequena burguesia brasileira, que se chama Raíza. E a Raíza, ela vive com a mãe dela, e ela tem um relacionamento muito conturbado, e é a partir deste relacionamento que ela vai dar sentido à vida dela. Ela vai viver meio que às custas desse conflito que ela não consegue solucionar e que faz parte de quem ela é, muito intrinsecamente. Não dá pra se desvencilhar desse conflito que ela tem com a mãe. E a gente vai acompanhando então os desdobramentos dessa relação entre elas, e é maravilhoso. A Lígia é a minha autora favorita, e eu admiro muito o modo como ela consegue sempre criar uma atmosfera de aparente normalidade, de aparente superficialidade, e no entanto, por trás disso tem que haver um movimento de descoberta do leitor, no sentido assim mais, no sentido mesmo da palavra descobrir, de tirar a coberta ou a cortina, descortinar, para descobrir o que realmente está sendo colocado em pauta ali nos livros. E esse caso é um dos casos em que se faz mais necessária a releitura, porque realmente o modo como a Lígia constrói Verão no Aquário é perfeito. Tudo ali tem uma razão de ser e tudo corrobora para essa imagem do Verão no Aquário. As imagens nesse livro são importantíssimas, mas enfim, eu fiz um vídeo falando sobre isso, fiz um texto também no site. Eu não sei se vocês acompanham o site, mas eu gosto de escrever também resenhas lá. E eu espero que vocês assistam e saibam um pouco mais sobre esse livro tão maravilhoso da nossa literatura. E por falar em livro maravilhoso, eu li também Anos de Formação, os Diários de Emílio Renzi, do Ricardo Piglia. E esse aqui eu acredito que foi a minha melhor leitura do ano até agora. Eu tô me arriscando aqui em falar isso, mas eu acredito que foi, porque, cara, que coisa incrível. O Piglia vai criar esse personagem que é o Emílio Renzi, só que na verdade ele é o Piglia, porque se eu não me engano, o nome do Piglia, se eu não me engano, gente, eu posso estar enganada, porque não foi aqui que eu vi, mas se eu não me engano, o nome do Piglia é Ricardo Emílio Renzi Piglia. Eu acho que é isso. Enfim, o que ele vai fazer aqui, de todo modo, não é autobiográfico, de fato, mas seria uma espécie de autoficção sem ser com o nome mesmo do autor. Ele é um alter ego dele, é um alter ego Emílio Renzi. E ele é um escritor também, ele é um homem que trabalha no meio das letras, ele tá perdido ali na geração dele. E a gente tem acesso aos pensamentos mais íntimos, sendo que ao mesmo tempo a gente percebe que o Emílio Renzi sabe que vai ser lido, ou pelo menos espera que vai ser lido por outras pessoas que não ele mesmo. E eu gosto muito dessa coisa, dessa postura que a gente assume enquanto leitor de diário, que é justamente essa postura de quem tá tentando desvendar o que foi escrito com sinceridade, o que foi escrito de modo inconsciente, até quando a gente tá sendo manipulado, ou quanto há realmente do autor do diário ali. E o Piglia, a gente escreve super bem. E eu não sei dizer exatamente, eu até fiz um post no Instagram quando eu terminei de ler, falando que eu fiquei encantada por essa leitura, porque o Emílio Renzi, ele é um apaixonado por livros, então a gente se identifica muito com ele enquanto apaixonado por livro. Mas eu não sei ainda, eu fiz um post falando que eu não sabia muito bem ainda como falar sobre este livro, que eu ia ter que digerir, e isso continua sendo verdade. Eu ainda não sei o que me prendeu tanto a esse livro, o que me fez gostar tanto dele. Eu só sei que eu fiz muitas marcações. E eu pretendo vir falar com vocês sobre ele, mas quando isso acontecer eu vou falar demais. Então acho que vai demorar um tempinho até eu conseguir organizar as ideias. Só digo que vale muito a pena ler. Esse livro foi publicado pela Todavia, editora Todavia. E, gostei demais mesmo, assim. Eu já tinha lido
do Piglia, O Caminho de Ida, que é um romance que eu gostei demais. E eu tentei ler o Inspiração Artificial, só que ele é um romance meio experimental, ele vai brincar muito com a linguagem e eu não consegui acompanhar. Mas eu sei que agora eu quero conhecer tudo do Piglia. Esse diário aqui, na verdade, é o Anos de Formação, né? São os diários, acho que são 3 ou 4 volumes que vão ser lançados. Este é o primeiro, então eu vou com certeza ler os outros, porque eu realmente gostei muito, fiquei muito seduzida pelo Emílio Renzi. Aí depois eu li o livro Meias Verdades, da Verônica Botelho. A Verônica também é uma autora nacional contemporânea e nesse livro ela vai trazer crônicas ensaísticas em que ela vai debater alguns temas que são temas universais. Por exemplo, o tempo, a liberdade, o preconceito, a questão de raça, enfim. Ela vai debater isso tudo de uma maneira muito pessoal, muito honesta, muito subjetiva, mas ao mesmo tempo com um argumento teórico muito bom, embasamento teórico muito bom, porque ela é formada em filosofia, em antropologia cultural, acho que é filosofia, antropologia cultural, não, psicologia, antropologia cultural e psicologia. Então ela tem conhecimento em várias áreas e é bacana a gente conseguir, a gente ter acesso a esse livro, porque ela consegue equilibrar muito bem essa questão acadêmica com todo o aparato intelectual que ela tem e a subjetividade dela enquanto ser humano mesmo, enquanto indivíduo por excelência. Gostei muito. Tem vídeo também aqui no canal já e texto lá no blog, então deem uma olhadinha caso vocês queiram conhecer. Aí eu li o livro A Casa das Belas Adormecidas, do Yasunari Kawabata, que é um ganhador do Nobel de literatura, ele é um autor japonês, e este livro aqui, ele é um livro da literatura erótica japonesa, acho que a gente pode dizer assim. Ele vai contar a história de um homem que vai visitar essa casa das belas adormecidas, que nada mais são que mulheres que dormem a noite inteira e são visitadas por homens enquanto elas dormem. É uma casa para que os homens durmam com mulheres. Teoricamente, eles não podem tocá-las, eles podem tocá-las, mas eles não podem ter relações sexuais com elas. Mas, de todo modo, é uma espécie de prostituição. E é uma espécie de prostituição que objetifica muito a mulher, porque ela vira não apenas um objeto, mas um objeto inanimado. Então, é perturbadora essa leitura, porque quando eu falei que eu tava lendo no Instagram, algumas pessoas disseram que lembraram de Lolita, que lembraram de Memória de Minhas Putas Tristes, do Gabo. E realmente existe um movimento semelhante em relação ao narrador ser alguém que se aproveita de uma mulher. No caso de Lolita é uma mulher criança, mas aqui não. Aqui até existe um pouco também da temática da pedofilia. E esse movimento também é semelhante porque a gente pode vir a criar certa empatia ou simpatia, ou pode entender, compreender um pouco do narrador. E isso é sempre um movimento muito perigoso, é isso que faz esses livros serem tão polêmicos. E eu acho muito bacana essa discussão. E, enfim, eu ainda venho falar com vocês sobre esse livro. Numa questão formal, ele não me impressionou muito. O Kawabata escreve super bem, assim, tipo, é um escritor bom, muito bom mesmo. Mas eu não fiquei muito impactada por esse livro, assim, eu gostei da leitura, eu achei meio perturbador nesse sentido, mas eu diria que Lolita é muito mais, e Memória de Minhas Putas Tristes também seria muito mais perturbador. Mas o Kawabata, ele tem um estilo muito único de escrita. Enfim, venho falar com vocês sobre ele logo, ele é um livro fininho, mas a edição é muito linda aqui da Estação Liberdade, parceira do canal, e eu adorei ter esse contato porque meu repertório em literatura oriental é muito pequeno, assim, principalmente em literatura japonesa, então adorei, quero ler outras coisas do Kawabata. E por fim, mas definitivamente não menos importante, eu terminei o mês de junho lendo o livro As Bruxas do Lago Lemã, do Flávio Dias. O Flávio é um autor brasileiro que eu já conhecia pelo um outro livro dele, que é A Bengala de Chaplin. Esses dois livros foram publicados pela editora Galáxia, então só tem versão digital. O Flávio, ele é um autor brasileiro que mora na Suíça e esses dois livros dele foram experiências maravilhosas. O Bengala de Chaplin, ele é um pouco mais experimental em termos formais. O Bruxas do Lago Lemã seria mais tradicional no que diz respeito à técnica narrativa. Porém, eu senti que ele é muito mais ousado do que A Bengala de Chaplin, embora traga elementos
que fazem parte já do Bengala de Chaplin, que são encantadores. As Bruxas do Lago Lemão vai contar a história do Jackson, o narrador é o Jackson, e ele conhece uma moça chamada Diane. O Jackson é brasileiro, mora na Suíça, e a Diane, ela é francesa. Eles se encontram em um café literário e começam a conversar, eles se gostam assim logo de cara. E a Diane, ela tá produzindo um documentário sobre as Bruxas do Lago Lemão, que eram mulheres que morreram na fogueira, que foram condenadas por bruxaria, moravam ali perto do lago. E a gente vai seguir de perto, na verdade, o Jackson contando um pouco da sua vivência com a Diane, que não foi uma vivência muito longa, é uma vivência bem curtinha, assim, um período bem curto de convívio entre eles. E é maravilhoso, eu realmente gostei muito desse livro. Essa personagem, a Diane, não existe, né? Ela é uma personagem fictícia, só que ela tem um nome e ela tem muitas características em comum com uma autora, que eu vou deixar o nome dela inteiro aí, é Diane também o nome dela, mas eu fiquei tão encantada pela personagem, tão curiosa pra saber se essa mulher existia de verdade, porque o Jackson é um personagem que já aparece no Bengala de Chaplin, ele tem muitos elementos autobiográficos do Flávio, então a gente sente um pouco da autoficção ali também participando, mesmo que o nome do personagem não seja Flávio. E aí eu falei, gente, será que essa Diane também existe? Curiosa que sou, fui procurar e achei uma autora com esse mesmo nome dela e imediatamente eu baixei um livro dela no Kindle. Tem na Amazon, comprei na Amazon o livro dela porque eu quero conhecer mais essa autora que inspirou esse personagem que é tão fantástico. Eu gostei muito, realmente, é uma literatura de altíssima qualidade, muito gostosa de ver, e eu acho que o Flávio, ele é um autor que vale a pena acompanhar, vale a pena inclusive ler a Bengala e depois ler as Bruxas, ou talvez de um modo contrário, porque a gente vê muito é como se ele estivesse criando aos poucos, esses são os 2 únicos livros dele até agora, mas é como se ele estivesse aos poucos criando um microcosmo muito particular, muito característico do autor Flávio Dias. Mas o Flávio, ele vai criando isso com personagens ou com técnicas criativas que a gente reconhece, enfim, realmente vale muito a pena ler. Eu fiquei muito feliz por ter lido mais um livro do Flávio e venho falar mais sobre ele com vocês em breve. E foi isso, essas foram as minhas leituras desses 2 meses, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de comprar ou por aí no meu link da Amazon, que você me ajuda sem gastar nada mais por isso, ou na livraria Luminários, que é parceira aqui do canal, vou deixar o link aí embaixo, eles vendem pelo Instagram, e é uma livraria independente, companheira aqui do canal. É isso, não se esqueçam de curtir, comentar, acompanhar o Literatura também nas outras redes sociais, e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!